pessoal! No vídeo de hoje aqui no Imagine Geek vou resumir a primeira temporada de Dan Da Dan. Se você curte ação, aliens e coisas bizarras, fica até o final porque essa história é cheia de surpresas. E antes de começar, já deixa o like no vídeo e me diz aí nos comentários o que você achou. Quero muito saber sua opinião. A história começou com Momo Yasa, que acabara de ser dispensada por seu namorado sem noção. Furiosa e de coração partido, ela desabafou com suas amigas, apenas para ser recebida com expressões de perplexidade, quando admitiu que sua atração por ele era unicamente porque ele se parecia com seu ator favorito, Kentakura, uma razão que elas acharam totalmente absurda. Ainda remoendo, Momo vagou pelos corredores da escola e deu de cara com um aluno nerd sendo intimidado em uma sala de aula. Sem hesitar, ela entrou e sentou-se à mesa dele, lançando um olhar afiado para os valentões, suficiente para silenciá-los. O assédio cessou e ela saiu sem dizer uma palavra. Mas momentos depois, o garoto que ela ajudara veio correndo atrás dela, ansioso para puxar conversa. Infelizmente para ele, o assunto que escolheu foram alienígenas e fenômenos aéreos não identificados, um tema que irritou ainda mais os nervos já frágeis de Momo. Seu falatório sem fim eventualmente a fez explodir. Ela o atacou verbalmente, dizendo que sua obsessão com bobagens era o motivo de ninguém gostar dele. Ela se afastou, deixando o garoto sem palavras, olhando para o chão. Mas a culpa a alcançou. Percebendo que suas palavras podiam ter ferido mais do que o esperado, Momo voltou e pediu desculpas. Admitiu que, embora não acreditasse em alienígenas, acreditava em fantasmas. O garoto, claramente cético, sorriu com desdém diante da ideia, levando Momo a defender sua crença ao revelar que sua avó era uma médium espiritual. As convicções diferentes logo escalaram para um debate acalorado, e os dois se desafiaram a provar se OVNIs ou fantasmas eram reais. Naquela noite, eles se separaram para investigar suas respectivas alegações sobrenaturais. Momo foi para um hospital abandonado, rumorado como ponto de avistamento de OVNIs, enquanto o garoto foi até um túnel assombrado por um fantasma. Eles mantiveram contato por telefone quando o garoto encontrou de repente um espírito perturbador, uma espectral anciã sorridente chamada Vovó Turbo. Ela lhe fez propostas grotescas, horrorizando-o com a intenção de trocar felação por uma chance de mamar em seus seios. Ele fugiu aterrorizado, ainda incapaz de aceitar a realidade do fantasma. Momo o alertou para não desacelerar, explicando que ser pego por Vovó Turbo significava uma maldição mortal. Mas antes que as palavras fizessem efeito, o espírito já estava sobre ele. Percebendo o perigo real, Momo correu para ajudá-lo, apenas para congelar diante da visão de 3 figuras estranhas paradas, de forma ameaçadora no corredor do hospital. Antes que pudesse fugir, foi capturada. Ela acordou amarrada a uma cadeira, de roupa íntima. As figuras se revelaram como serpos, uma espécie alienígena interessada em obter capacidades reprodutivas humanas. Um deles estendeu um aparato mecânico de seu corpo inferior, com a intenção de extrair o útero e órgãos reprodutivos de Momo por meios sexuais. Momo resistiu, mas os alienígenas usaram psicocinesia para induzir excitação, preparando-a para extração. Quando estavam prestes a começar, o telefone de Momo tocou. A distração abriu caminho para uma emboscada repentina. O garoto nerd, agora possuído pela Vovó Turbo, emergiu do telefone e deu um chute poderoso em um dos serpos. Apesar do esforço, o garoto logo foi dominado e imobilizado pelos alienígenas. Eles continuaram manipulando a excitação de Momo, levando-a ao limite, mas naquele momento de desespero, Momo lembrou-se dos ensinamentos de sua avó. Com pura força de vontade, ela se concentrou e conseguiu despertar poderes psíquicos latentes que ajudaram a se libertar. Energizada por seu despertar, Momo desferiu um chute brutal que lançou um dos alienígenas contra a parede, danificando o OVNI e interrompendo a abdução. Com a ameaça imediata contida, Momo suprimiu a influência da Vovó Turbo sobre o garoto. Mas antes de desaparecer, o velho espírito zombou e informou que havia levado os genitais do garoto. A única maneira de quebrar a maldição seria enfrentá-la novamente no túnel. Tendo sobrevivido à noite, tanto Momo quanto o garoto agora acreditavam na existência de alienígenas e fantasmas. Determinado a recuperar o que foi roubado, o garoto insistiu em enfrentar a Vovó Turbo sozinho, para não sobrecarregar Momo. Mas Momo insistiu em acompanhá-lo.
Foi então que percebeu que ainda não sabia seu nome. Quando ele disse que era Kentakura, ela congelou, chocada ao ouvir o mesmo nome de seu ídolo. Recusando-se a aceitar, Momo declarou que ele não poderia usar aquele nome perto dela. Em vez disso, ela o apelidou de Ocaron, apelido que ele aceitou a contragosto. Com a luz do amanhecer deixando os espíritos dormentes, Momo convidou Ocaron para sua casa, para descansar até anoitecer. Mas no momento em que Ocaron tentou atravessar o portão, seu corpo irrompeu em chamas. Momo rapidamente percebeu que o talismã na entrada, destinado a afastar espíritos, estava reagindo à sua possessão. Ela o removeu, permitindo que ele entrasse em segurança. Dentro do aconchegante lar, ambos trocaram de roupa, mas Ocaron, visivelmente angustiado, lamentava a perda de seus genitais. Momo lembrou que era consequência de sua própria persistência. De volta à escola, a conversa foi interrompida pelo toque da campainha. Momo sentiu que algo estava errado. Esperando pela avó, ela, em vez disso, sentiu a presença opressora de um espírito maligno. Percebendo que o perigo havia entrado por causa do talismã ausente, os dois correram para o portão, para colocá-lo de volta. Mas os residentes haviam se transformado. O portão agora estava embutido em uma parede sólida, impedindo-os de escapar ou reinstalar a proteção. Uma névoa negra se espalhou pela área e uma criatura colossal emergiu das sombras. Dominando-os com sua altura, anunciou sua intenção de levar seus órgãos. Momo reconheceu a criatura. Era o monstro de Flatwoods. Os dois tentaram fugir dos ataques das pisadas de choque dele, mas não havia escapatória. Desesperado, Ocaron propôs uma ideia arriscada. Se Momo pudesse transferir a maldição da vovó Turbo para sua cabeça, ele poderia controlar o poder do corpo possuído. Embora incerta, Momo seguiu sua liderança. A tentativa funcionou, desencadeando a transformação de Ocaron. Agora, canalizando a velocidade da vovó Turbo, ele evitava os ataques do monstro com facilidade, até mordendo vários de seus dedos. Ainda assim, não foi suficiente para derrubar a besta. Observando seus movimentos, Momo notou que o monstro lutava como um lutador de sumô. Isso lhe deu uma ideia. Eles poderiam vencer se forçassem o monstro a tocar o chão fora do ringue, uma infração nas regras do sumô. Usando a mão direita para gerenciar a maldição de Ocaron e a esquerda para puxar o monstro com força psíquica, Momo o braço, deslocando-o. Mas o monstro de Flatwood se adaptou, crescendo pernas extras para se manter em pé. Ele retaliou, jogando Momo contra a parede e fechando o portão. Apesar da dor, Momo sorriu e começou a provocar o alienígena, chamando-o de trapaceiro. Enfurecido, o monstro arremessou repetidas vezes contra a parede, exatamente como ela pretendia. Com o último golpe, o impacto criou uma rachadura grande o suficiente para empurrá-la para fora do portão. Sem perder tempo, ela puxou Ocaron e colocou o talismã de volta no lugar. A barreira foi reativada instantaneamente, e o monstro de Flatwoods foi incinerado em uma explosão de chamas abrasadoras. Após a intensa batalha, Momo finalmente se permitiu um suspiro de alívio. Mas o cansaço a atingiu, e ela desabou na frente de Ocaron. Com Momo inconsciente e incapaz de suprimir sua maldição, Ocaron sucumbiu novamente à influência da vovó Turbo. Possuído e fora de controle, ele começou a se mover em direção a Momo com intenção maliciosa, até que um tijolo gravado com um selo espiritual e um prego cravado em seu centro caiu sobre sua cabeça, incendiando o espírito. Por trás de tudo isso estava Seiko Isa, a avó de Momo. Calma, mas feroz, ela observava enquanto a vovó Turbo tentava usar sua velocidade para se recuperar, apenas para ser incendiada novamente assim que se aproximava de Seiko. Confinada dentro de um círculo desenhado pela barreira espiritual de Seiko, a vovó Turbo se viu presa. Cada tentativa de cruzar a fronteira era recebida por brutais golpes do bastão de madeira de Seiko, e cada investida terminava em mais fogo sagrado envolvendo sua forma. Apesar de o espírito gritar que matá-la condenaria Ocaron, Seiko permaneceu impassível. Qualquer dano à neta, declarou, estava além do perdão. E com isso, ela calmamente arrastou o pé pelo círculo, apagando a última linha da proteção e liberando chamas purificadoras que consumiram o espírito maligno. Mais tarde, quando Momo acordou em sua cama,
Ela correu para baixo e encontrou Seiko assistindo televisão com ar descontraído. Preocupada com o destino de Okarun, Momo perguntou onde ele estava, e Seiko a encaminhou para fora, até o santuário. Lá, Momo o encontrou seguro dentro da barreira, sua maldição dormente. Seiko juntou-se a ela e questionou por que ela havia ido tão longe para ajudá-lo. Momo, então, compartilhou toda a história, como a vovó Turbo havia levado sua banana e deixado-o amaldiçoado. Ao ouvir isso, o tom de Seiko ficou sério. Ela alertou Momo para desistir. A vovó Turbo não era um espírito comum, mas uma entidade poderosa que nem mesmo ela ousava enfrentar diretamente. Mas Momo recusou. Apesar dos riscos, queria ajudar Okarun. Comovida por sua convicção, Seiko finalmente concordou. Ela explicou que a única forma de derrotar um espírito preso ao local, como a vovó Turbo, era atraí-la para fora de seu território, transformando o confronto em um jogo de pega-pega. Se eles conseguissem forçá-la a sair da cidade, seu poder diminuiria. Para preparar essa estratégia, Seiko organizou um treinamento especial. Okarun aprendeu a controlar sua forma demoníaca, enquanto Momo refinou suas habilidades psíquicas. Mas antes que o treinamento desse frutos, a vovó Turbo atacou primeiro. Na manhã seguinte, ela lançou um desafio: encontrá-la no túnel até o anoitecer, ou começaria a matar indiscriminadamente. Seiko equipou a dupla com roupas resistentes a espíritos e os enviou com o último pedido para que retornassem em segurança. Ao anoitecer, Momo e Okarun chegaram ao túnel. Com o medo ainda presente, discutiram brevemente sobre quem deveria entrar primeiro, mas acabaram entrando juntos. Momo manteve-se otimista, pensando que esse encontro não seria tão aterrorizante quanto com o monstro de Flatwoods. Essa ilusão logo se quebrou. Bloqueando ambas as extremidades do túnel, havia uma cabeça colossal e grotesca, a própria vovó Turbo. E, pessoal, por hoje é isso. A primeira temporada de Dandadan é tão insana que não coube tudo em um vídeo só. Mas relaxa que a parte 2 já vem aí. Se curtiu esse resumo, deixa o like, se inscreve aqui no Imagine Geek e ativa o sininho para não perder a continuação. Valeu, falou!